a vida do Fernando, Deus, teu filho e teu servo. Que o Senhor o use com graça e com poder. Que a tua palavra, Pai, ela venha como uma chuva seródia sobre a tua igreja, sobre a palavra edificadora, transformadora, restauradora, reparadora, Pai, multiplicadora, que gere saúde para a sua igreja, crescimento, entusiasmo. Fala conosco, ó Deus, usa a vida do Fernando, Senhor, com graça e com poder. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido. Fica à vontade. Tá bom? Aleluia. Boa noite. A graça e a paz do Senhor, amém? O shalom do Senhor nas nossas vidas. É isso. Aleluia. Pastor, cadê aquele tecladista para me amolecer um pouquinho? Se ele puder, fica comigo, irmão. É isso. Estamos juntos, amém? Bom, é um prazer muito grande estar aqui, porque eu amo essa casa, amo essa família, e estou muito feliz de poder nessa noite estar compartilhando a palavra do Senhor aqui em Franca. Agradecer ao pastor Humberto, ao pastor Raquel, o convite. Amém? Lesão, a Paula, todas as pessoas que a gente tem conhecido. Bom, eu me chamo... Isso, um pastor tecladista. Um pastor já é uma unção diferente. Ainda tecladista, só não me faz chorar antes da hora, tá? Vamos combinar. Eu tô com vontade de chorar, sabe? Quando vem aquela gratidão, só Jesus, obrigado. Obrigado porque a gente está com saúde. Nós estamos bem. Estamos felizes porque fazemos o que amamos fazer, que é adorar a Deus. Amém? Isso, Jesus. Abri a Bíblia de ponta cabeça. Aleluia. Bom, me chamo Fernando. Tenho 38 anos, vou fazer 39 anos. Sou casado com a Cíntia. Minha esposa está aqui comigo. 14 anos somos casados, né? Congregamos ali na comunidade Vinhedo. Trouxemos os nossos filhos. A Laura, que já estava correndo aí à vontade, né? O Lucas está quietinho. Filho, parabéns, viu, filho? Papai está falando. Que glória. Se o pastor Luiz ver isso, vai vir conversar comigo. Esse aqui gosta de correr na igreja. Aleluia. Somos casados há 14 anos, né? Temos a Laura e o Lucas. Somos gratos a Deus pela vida deles, né? O Lucas ainda não iniciou a caminhada dele com Deus. Olha, vocês estão me tratando tão bem, Jesus. Eu vou ficar mal acostumado. O pastor Luiz assistir a ele, vai. A Laura já faz parte do Ministério de Dança lá na casa, né? A gente serve a casa. A igreja em si tem 18 anos, nós estamos lá há 17 anos. Como líderes de célula, que é a Visão Celular, nós estamos há 12 anos, né? Como supervisores de células há 3 anos. Servindo a Deus, construindo uma vida em Cristo com amigos maravilhosos que fazem parte da nossa história, da nossa vida. E é isso. E estamos ali com alguns casais, né? Maravilhosos, pessoas do Senhor. E eles, junto com toda a equipe, têm servido a casa de Deus. Nós estamos ali em Vinhedo, né? Trabalhando junto com as demais igrejas, em conjunto, rumo a ganhar a cidade para Cristo. Esse é o nosso alvo. Amém? Não é diferente aqui em Franca, né? É isso? É isso. Né? Estamos lá. Estamos com um trabalho missionário no Nordeste, né? Aliás, no sertão da Bahia, né? Estamos com 180 famílias lá. Tem um casal de pastores lá, né? Um lugar onde o histórico era de muita desgraça. Deus tem feito coisas tremendas, profundas, né? Um lugar que, quando nós chegamos lá, fazia 3 anos que não chovia, havia muita fome, e é a realidade do sertão, né? Mas não é a realidade do reino dos céus, amém? Porque a palavra de Deus, ela é profunda, ela é tremenda, ela é eficaz, ela é viva, né? E nós entramos em oração
E no nosso primeiro encontro com Deus, choveu uma semana sem parar. Fizemos um encontro com Deus em céu aberto e a chuva descendo, e misturou a chuva com lágrimas, né? Naquela região há muitos devotos, né, a São Francisco e outros ídolos. E houve um desafio muito grande com a família de pastores nossos, né? Os pastores, eles entraram num desafio porque o ocultismo é muito grande nesses lugares, né? Há muita macumbaria, muita feitiçaria, e as pessoas começaram a declarar palavras, e nós entramos num processo de oração, de consagração. E quando aconteceu o encontro com Deus, houve um desafio por parte de algumas pessoas ali, que se chovesse, eles se converteriam, pois todo mundo teve que se converter. Houve um encontro com Deus, choveu, e, né, a graça de Deus foi manifesta ali. Tem o pastor Tião, a pastora Lúcia, que está em Dourados, Mato Grosso, com um trabalho lá também, com a igreja. A igreja, graças a Deus, lógico, com muito trabalho, né, o Espírito Santo ali agindo de forma sobrenatural, com uma base também missionária nas tribos indígenas. Recentemente conseguimos consolidar um trabalho também na cidade de Itatiba, muito perto de nós. Nós estamos sentindo realmente, eu estava falando com o pastor, Deus está levantando um exército dentro de outro exército. Nós recebemos essa palavra há quase 13 anos atrás, e ela está se cumprindo agora. A gente está entendendo que há uma fome dentro de nós que nos movimenta para dentro e para fora, né? De dentro para fora. Ele nos desloca e nos usa de forma natural e sobrenatural para que o evangelho literalmente seja estabelecido, porque nós cremos que um grande avivamento ele está vindo sobre o Brasil. Um avivamento não que vai atrás de milagres, mas um avivamento de fome, de sede pela palavra, de sede pela verdadeira adoração. E é isso que nós estamos entendendo. Há uma resposta de Deus para as nossas vidas no dia de hoje, diferente das que já houveram. E nós estamos também entendendo e tentando corresponder ao coração de Deus, adorando e nos entregando em espírito e em verdade. E em espírito é gostoso, porque você ajoelha, chora e acabou. E em verdade é mais difícil, porque tem um preço a ser pago, amém? Cansa, o corpo de fora está abatido, mas internamente o espírito salta, aleluia. O espírito pula, ele deseja a presença de Deus. Diga, eu desejo a presença de Deus. Então o Senhor tem feito, né? Estamos também no Ouro Verde, na cidade de Campinas, estabelecendo mais uma igreja, fruto de células, de casas, né? Com muito custo, culturalizadas, né? Porque o mais difícil não é hoje, nos dias de hoje, não é ganhar uma vida para Jesus, porque nós percebemos que há muitas pessoas almáticas e pedintes dentro das igrejas. Então, vem para receber, mas quando fala de dar, existe algo a ser quebrado, a ser rompido, que tem que ser rompido muitas das vezes dentro de até mesmo nós, porque o doar-se é cada vez maior. Quando você fala que, quando você vê nas Escrituras, Cristo está pedindo para nós tomar a nossa cruz e seguir Ele, e Ele ao mesmo tempo Ele diz que o fardo é leve e suave. Essas coisas elas têm que se conectar, elas têm que se falar. Só que fisicamente a gente sente, porque os anos vão cobrando da gente o fôlego, né? Há 16 anos eu trabalho em 2 trabalhos, 2 empregos, e há 16 anos nós estamos trabalhando dentro da igreja, que eu falo que é o meu emprego principal, aleluia. Então a exigência ela está cada vez mais alta. Só que se o reino não é meu destino e sim a minha origem, para que eu vou trabalhar para esse mundo? Então eu preciso entender que eu sou filho e herdeiro, e não ficar correndo só atrás da promessa. Porque às vezes nós lançamos um apelo, principalmente quando nós estamos num culto congregacional, e as pessoas linkam o apelo à promessa de Deus. Mas a promessa, a grande promessa é a vinda de Cristo. O fato é, eu estou trabalhando para que isso aconteça. Eu estou trabalhando para que isso aconteça. Muitos, a gente pergunta, né? Nós perguntamos quantos querem ir para o céu, quantos querem estar com Jesus. Todo mundo levanta a mão. Agora, às vezes a gente se pergunta, nós queremos ir para Deus agora? Se nós tivéssemos a oportunidade de morrer agora, nós queremos? É isso que nós desejamos? Aí vem o desafio do que eu fiz e como eu fiz, ou se eu estou fazendo. E aí vem a minha condição de filho. Ou eu sou filho, eu sou criatura. E às vezes eu posso ser filho e estou distraído como uma criatura. Por quê? Para todas as coisas há um tempo e um propósito. Isso está relacionado na palavra.
E enquanto houve um momento que eu estava em casa, eu tenho o hábito de criar um ponto de intercessão, e essa intercessão eu incentivo os demais líderes a interceder por camadas, porque a palavra diz que existiam profetas que profetizavam para o povo e profetizavam para os reis e sacerdotes. Então nós precisamos cobrir a vida da liderança de oração, a vida dos líderes, dos supervisores, no caso da visão celular, a vida dos pastores no geral, dos apóstolos, dos missionários que estão nos campos, dos evangelistas que estão nos bairros. Então nessa lista eu estava orando a Deus, e foi muito forte a conexão que o Senhor criou nas nossas vidas, né? Na minha vida, na vida do pastor Humberto. Eu estava orando e estava dizendo para ele, e naquela noite eu orando a Deus, estava orando especificamente para alguns pastores, e eu comecei a interceder pela vida do pastor Humberto. Eu não o conhecia pessoalmente ainda, nós nos conhecemos literalmente hoje, né? Mas conheci, tive conexão com o Leandro, filho dele, e foi tão forte, tão profundo o momento que nós sentamos. O Espírito Santo ele nos tomou e foi algo sobrenatural, e Deus nos entrelaçou como família, e eu entendi essa responsabilidade. Naquela noite eu estava orando, e o Senhor me mostrava a passagem de Gideão, e ali o que me veio a frase foi: homens que bebem água como cães. E aí o Senhor está falando de um time, de um grande time, de um time que está disposto a morrer não por uma casa, mas por uma causa. Porque o que nos une é uma causa. A casa pode ser diferente, mas a causa é a mesma. Aleluia! Então quando nos une a causa, não importa se eu sou A, se eu sou B, se eu sou C, se eu sou bom na adoração ou se eu sou o cara da libertação. Nós nos unimos por uma causa. Essa causa é o reino dos céus estabelecido sobre a face da terra, para que a vinda de Cristo seja eminente nos nossos dias. E ela está para acontecer como a palavra diz. Então, naquele momento veio a passagem, eu orei, mandei o áudio para o pastor. Eu tenho o hábito de gravar no WhatsApp e mandar. Eu vejo o WhatsApp como um arco, amém? São flechas. Ou elas servem para gerar vida, ou elas servem para gerar morte. E eu preciso entender isso, aleluia. Porque nos dias de hoje nós percebemos que a comunicação ela tem aumentado cada vez mais. Eu trabalho numa multinacional, fazem 8 anos que eu sou analista de peças na Volkswagen. Então nós percebemos que a informação ela custa e ela é cada vez maior. E essa informação ela foi popularizada. Nós temos aí as redes sociais, nós temos o WhatsApp e outras formas de comunicação que nos dá muita informação. E todo o excesso de informação, sem assimilação, ele quebra um potencial. Porque eu recebo informação demais que eu recebo e que eu vejo, eu estou perdendo tempo ou eu estou ganhando tempo. Então à medida que eu abro e que eu vejo a informação, se ela é boa eu estou ganhando tempo, porque eu estou edificando a mim mesmo. Agora se ela não é boa, eu estou perdendo o meu tempo. E o tempo é a maior moeda dos nossos dias. Nunca tem se falado tanto em gerenciamento de tempo. E é importante nós entendermos, porque até uma dona de casa, se ela não gerenciar o tempo dela, ela não cumpre o papel dela dentro de casa. E o pior de tudo, nós temos percebido que isso tem ocupado tanto espaço, que às vezes as pessoas passam o dia inteiro sem sequer fazer uma oração. Porque a exigência já não é mais ler um versículo, a exigência é, gente, agradece a Deus. O mínimo é agradecer a Deus. O mínimo é sentar na frente de um prato de comida e falar muito obrigado, Senhor. Eu estive nos campos missionários em Dourados, não sou missionário, mas tive a oportunidade de estar lá junto com o pastor Tião. E eu peguei uma criança no colo com aproximadamente 3 anos, era a idade do Lucas, e fazia 40 dias que ela não comia. E eu não me vinha nada na cabeça, a não ser chorar. Eu peguei aquele menino no colo e comecei a chorar, e eu não sabia se eu agradecia a Deus por ele estar vivo, se eu agradecia a Deus porque eu estava vivo, mas os sentimentos se misturaram. E eu preciso entender, gente, e eu acho muito rico estar aqui com vocês nessa noite, porque cada lugar que Deus me leva, Deus aumenta a minha visão e aumenta a minha conectividade. Eu conheço pessoas novas, histórias novas, e isso fortalece a minha fé. E é por isso que o reino de Deus é um corpo em movimento. Eu não posso deixar de me movimentar, porque corpo que não se movimenta atrofia.
Então, se o cristão entra dentro da casa de Deus e ele não busca ganhar almas para Jesus, ele atrofia, ele vira um pedinte. Pedinte não é filho, pedinte é pedinte, e ele cai num estado de miserabilidade dentro da própria igreja. Então ele se transforma num pedinte na presença de Deus, e eu corro o risco de virar um pedinte a cada domingo, ou a cada vez que eu entro na presença dele. Está comigo, gente? Respira. Fernando, respira. Porque às vezes eu disparo. Vocês me perdoam, é hábito. Mas é isso. E eu preciso entender, porque eu só desfruto daquilo que eu entendo. Então eu clamei ao Senhor e pedi ao Senhor uma mensagem. E se eu posso dar tema, né? Porque é muita ousadia da minha parte. Mas eu queria dar um tema para essa mensagem que eu começo hoje e vou terminar amanhã. E hoje eu quero tratar a respeito dos filhos, é a honra do crescimento. A honra de crescer. Existe uma honra para quem cresce. E essa honra não fala em reconhecer, porque Deus não trabalha com meritocracia. Deus trabalha com graça, e graça é favor. Graça é uma unção, é um favor. Aleluia. E há alguns anos, estudando a palavra do Senhor, eu fui seminarista de teologia, e estudando a palavra do Senhor, eu estava tentando entender o que estava acontecendo com algumas gerações dentro da igreja. Porque todo excesso de conhecimento gera uma falsa autoridade. Porque a autoridade quem dá é o autor. E muitas das vezes as pessoas não têm autoria de nada e nem participam dela. E por elas não construir, elas acham que pode destruir. E existe a famosa crítica construtiva. Só que só pode criticar construtivamente quem está construindo. Quem não está construindo não pode criticar. E aí nós começamos logo depois que eu terminei o seminário, a parte básica, aos 2 anos, eu fui para o voluntariado dar aula 2 anos, e eu via muitos jovens entrando na teologia e se munindo de palavra, mas se munindo de palavra, e muitos deles usando a palavra de uma forma que, no meu ponto de vista, ela estava deformada. Ela não estava errada, mas ela estava deformada. Porque uma verdade, eu posso construir uma ponte entre eu e uma pessoa, mas com a mesma verdade eu posso construir um muro entre mim e outra pessoa. Eu falar que Deus tem uma obra na vida de uma pessoa e que tem bênçãos dos céus para ela, não para ela se transformar numa pedinte, mas para ela se tornar uma pessoa livre, é diferente de eu dizer para ela que ela está indo para o inferno. A mesma verdade dita de formas diferentes, ela constrói um muro ou uma ponte, ela conecta ou ela desconecta uma pessoa com Deus ou com pessoas. E há 3 palavras básicas que unem tudo quanto existe, que é pessoas, princípios e lugares. Uma vez eu vi um africano pregando sobre isso, isso cravou na minha mente. E dentro desse ambiente, eu via homens e mulheres, até mesmo pastores, fazendo seminários, se munindo de palavra e se transformando em pessoas céticas, pessoas frias, e destruindo aquilo que a fé inocente já estava construindo, e tentando quebrar aquilo que estava sendo feito na próxima geração, que na verdade não é uma próxima, corrigindo as minhas palavras, é a continuidade, é a plataforma contínua. Então, munindo-se de palavras e de informação, atacando. Ah, mas isso eu não concordo. Ah, mas isso eu não concordo. Ah, mas isso eu não concordo. E usando Bíblia, na realidade, para discordar de coisas que estavam fundamentadas em princípios, e não haveria como discordar, mas é porque comportamentalmente essas pessoas, elas não estavam sendo uma com aquilo que estava acontecendo, que já vinha edificando. Em outras palavras, eu não posso chegar nesse prédio e ficar criticando, porque eu passei uma tinta diferente e dei um sentido diferente para aquilo que já foi construído, porque eu só estou nesse prédio porque alguém veio construí-lo. Então a obra que os nossos pastores e as pessoas construíram, elas são algo, ela é um braço daquilo que eu vou continuar construindo. É lógico que de um legado para outro, o que se passa não é só uma herança. Não é só uma herança. Herança é uma coisa que eu deixo no físico, legado é uma coisa que eu deixo no espírito, que fala de comportamento, daquilo que eu construo. Então eu comecei a entender e pedir ao Senhor alguns níveis de revelação
para poder direcionar essas pessoas. Então a palavra de Deus, eu tive um entendimento que eu posso ler ela de 3 formas. Da forma histórica, que é da forma histórica, eu pego o conhecimento. Da forma histórica, eu conheço as coisas, eu dou base para aquilo que eu estou falando. E da forma analítica, que seria a segunda forma, eu analiso o que está acontecendo e eu entendo. Automaticamente, quando eu entendo, eu desfruto. Diga assim comigo: eu desfruto do que eu entendo. E aí existe uma terceira forma que muitas pessoas escolhem não andar nela, que é a forma profética, que não se trata de uma interpretação e nem de um ponto de vista, que se trata de relacionamento com Deus, relacionamento íntimo com o Pai. Solitude, que é diferente de solidão. Solidão é ficar sozinho por uma escolha, solitude é escolher ficar com Ele. E quando eu escolho ficar com Ele, Ele se revela para mim, porque Deus é relacional. Amém? Estamos juntos? É isso? Estivermos rápido demais, alguém levanta a mãozinha. Tiago, me ajuda. Aleluia! E andar num relacionamento, eu começo a entender a palavra. E andar em cima da leitura profética, eu começo a ter uma revelação. Deus me revela a ação que eu devo ter. Então eu começo não só a desfrutar do que eu entendo, mas eu começo a aplicar o que eu entendo. E isso não é conhecimento. Às vezes as pessoas aplicam conhecimento de forma profética. Só que o conhecimento ele é a base da forma profética. Mas o lançar da forma profética é a revelação. E aí eu entendo a paternidade de Deus, por exemplo. De que forma? A paternidade, ela gera proteção, limite e direção. Um pai, quando eu estou com o Lucas e com a Laura, eu gero para eles proteção, eu gero limite, sim e não, e eu gero direção. A maioria dos pais, principalmente agora, nesse momento, estão vivendo um desafio. Eu me sinto desafiado, porque nós estamos com uma geração que pode escolher fazer 1, 2, 3 faculdades. Eu posso até proporcionar, ajudar, eu posso até ajudar ele a estudar ou ela a estudar, eu posso lançar encorajamento para que eles estudem, consigam uma bolsa e façam o que desejam, o sonho deles, porque o sonho traz sentido à vida. Mas se eu não direcionar, que é o que acontece com muitos jovens, aquilo que tem um propósito não tem um destino. E eu não estou falando de predestinação, mas eu estou dizendo que uma flecha, ela precisa ser lançada. Certa vez eu estava no monte, e eu falo isso de revelação. Eu estava orando a Deus e eu disse: Deus, é possível o tempo de um homem e de uma mulher passar? É possível o tempo de uma pessoa passar? É possível ele receber algo do céu e não dar continuidade nisso? E eu fiquei por horas ali com o Senhor e nada me vinha à mente, eu não ouvia nada. Então aí eu comecei a chorar e eu falei: Pai, eu preciso entender, eu preciso discernir os tempos para tomar as decisões corretas, para mim não ser menino. Eu não posso ser menino. Hoje o diabo não está permitindo meninice. Na verdade, ele não está permitindo escolhas dentro da meninice. Permitindo não, eu diria, ele se aproveita da situação. Ele não está perdendo a oportunidade. É isso. Ele não está perdendo a oportunidade de decisões erradas. Ele nunca perdeu. E eu não queria agir de forma errada, porque quando você cresce e permanece durante um determinado tempo dentro de uma igreja local, às vezes uma atitude sua reflete. Uma atitude que o meu pastor toma reflete nas nossas vidas. Por quê? Porque eu amo a vida dele, ele é uma referência para mim. Quem me guia é o Espírito Santo, mas ele é o cara que me alimenta, é o cara que cuida, que me dá proteção, direção e limite. Então eu preciso entender. Mas como líder, conforme a gente começa a fazer o trabalho e começa a ter uma multiplicação, existem pessoas que começam a olhar para você, olhar para aquilo que você faz. Então a cobrança, ela começa a ser diferente. E a gente é ser humano, erra mesmo. E ali no monte o Espírito Santo veio, uma brisa bem suave. Eu me lembro desse dia que foi muito marcante. E eu tive uma visão. Eu vi um guerreiro indo para a guerra, e no seu alforje tinham três flechas. E no meio da guerra, ele andando,
começou a chover. Passou aquela chuva e de repente veio o sol. E num determinado momento ele continuou indo. A visão que eu tive, a guerra continuava. E aquele tempo se acelerava. E quando ele puxou aquela flecha, a flecha é feita de madeira. E a flecha ela estava empenada. E uma flecha empenada, por melhor que seja o arqueiro, ela não atinge mais o alvo. E aí o Espírito Santo veio ao meu coração e disse: Fernando, não deixe as flechas empenarem. Esse dia foi muito forte. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus. Dentro de muitas outras, estava dizendo para o pastor Humberto, abre parênteses aqui, eu tenho 38 anos, a minha mãe tem 36 cirurgias na vida dela. Ela teve câncer, os médicos disseram que ela não teria filhos, ela perdeu 2, depois vim eu, foram 9 meses deitado, depois veio o Felipe, meu irmão do meio, foi outra guerra, no meio de tratamento pesado. Depois veio a Luani, a minha irmã, que era a filha da promessa. O Senhor, ela queria uma menina, Deus deu a palavra através dos profetas que ela teria uma menina. Ela batalhou, a Luani nasceu, teve uma infecção generalizada, fez 3 transfusões de sangue, ficou 30 dias na UTI. Meu pai tomava 2 ônibus para ir até o centro de São Paulo ver ela, 2 ônibus para voltar. A Luani ficou 30 dias internada. A minha mãe não deu nem o primeiro mamar para ela. É isso que me traz até aqui. É isso que me dá fôlego para continuar. E essas experiências como essa da flecha, e eu comecei a entender que eu não posso brincar de ser crente. Eu não posso brincar de ser filho. Se Deus nos dá líderes, se Deus nos dá pessoas para discipular, eu preciso entender que aquela pessoa é única. Não tem outro você, é só você mesmo. E a responsabilidade é grande. Quando você tem um relacionamento com o Senhor, Ele se revela para você como Pai. E aí você entende o que você deve fazer. Então quando eu estou lendo historicamente Deus, eu entendo Deus como um Criador. Quando eu leio Deus analisando quem Ele é, eu vejo Ele como o Senhor de todas as coisas. Mas quando eu vejo Deus na revelação, eu vejo um Deus que é meu Pai, que eu posso chamar de Pai. Então o meu relacionamento com Ele muda. Então primeiro eu conheço Ele numa esfera histórica, depois eu analiso e entendo e começo a desfrutar de um Deus que é Senhor de todas as coisas, que é o Deus que pode fazer tudo. E aí eu começo a desfrutar e começo a entrar num relacionamento com Ele e chamar Ele de Pai. Então entenda, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para marcar as nossas vidas. Todo culto que eu vou, eu entendo que não há como entrar na presença de Deus e perder algo meu para ganhar algo dele. E eu preciso ganhar algo dele nessa noite, e eu já estou sentindo que eu estou ganhando. Aleluia. Então dentro disso, eu quero focar, como eu falei, paternidade ela gera proteção, direção e limite. E os filhos, o que eles geram para os pais? Integridade, obediência e relacionamento. Entre muitas outras coisas, eu trouxe essas 2 qualidades e esse ato. Por quê? Porque a proteção, ela fala do corpo. E o que o filho gera na proteção é integridade. Porque esse casco aqui tem um propósito. Eu preciso cuidar dele. Eu não posso tratar ele de qualquer forma. Existe um propósito. Ele carrega a essência do Deus vivo. Quando o irmão estava falando a respeito da oferta, eu acho um dos momentos assim mais gloriosos do culto. Porque quando Deus no Bereshit, no Gênesis, os 3 estão coletivamente criando o homem e lança a palavra, façamos a imagem e semelhança. Essa palavra no hebraico é uma palavra preciosa e muito profunda, selamud, quer dizer, uma imagem e semelhança espiritual. Então Deus está me dando a chance, não de plantar para colher, mas sim de plantar para ter a natureza dele, para ter a natureza de doador, a natureza do Criador. E aí eu começo a entender que é melhor dar do que receber. Ah, como é bom dar, como é bom ser desprendido, para mim ter a natureza do Abba, a natureza do Pai. Então como filhos, eu gero integridade, porque eu respeito a proteção do meu Pai.
E quando ele fala de limites, que é o sim ou não, ele está falando da alma. Se o corpo precisa ser preservado na integridade, a alma ela precisa ouvir sim e ouvir não. E aí que entra o processo de paternalização, porque eu só sei se realmente o meu pastor ou os meus líderes tocam a minha vida quando eles me falam não e eu falo para eles que eu vou obedecer. E não é uma obediência cega, porque obediência cega não é uma obediência verdadeira. É uma obediência debaixo de um entendimento, porque eu estou desfrutando da proteção do meu pai. Constrói comigo um corpo, porque eu não cheguei na mensagem, aleluia. Então, quando eu começo a desfrutar, não só do conhecimento, mas do entendimento que eu tenho um pai espiritual, alguém que eu posso contar as minhas mazelas, contar os meus erros literalmente, sem medo, sem medo. Eu falo para os meus líderes, falei, cara, não vem andar comigo se você quer ter uma célula só. Você só vem andar comigo se eu puder chorar por você e você chorar por mim. Nós vamos chorar junto de amor. Nós vamos chorar junto de vez em quando de raiva. Fala um não para você ver. O negócio pega. Eu já tive momentos de gabinete com o meu pastor que quando ele olhou no meu olho, tacou o dedo na minha cara e falou, você é moleque. 10 anos atrás. Quando ele falou pela terceira vez, eu disse assim, pastor, para, porque eu sou homem para bater em você e nos dois está aqui nessa sala. Eu tenho limite. Só que aí o Espírito Santo me visitou naquele momento. Porque algo maior estava sendo construído entre mim e ele. Mesmo debaixo de amor, mesmo debaixo de um momento de construção. Porque quando a palavra fala que ferro com ferro se afia, gente, é fácil não. O negócio pega e pega fogo. Ferro começa a ralar, fica vermelho, irmão. O negócio fica um mistério de Deus. Aí ninguém quer orar línguas, né, tio? Aí a hora que a lágrima rola. Aí a hora que a gente puxa a espada, o Espírito Santo entra e fala assim, não, dentro da minha casa não. Aí vem o choro, vem o abraço. Aí vem um nível mais alto de intimidade. Aí vem um nível mais alto de edificação. Aí vem um nível mais alto de frutificação. E as coisas crescem. Então eu começo a entender que os sim não são tão saudáveis, tão importantes para um crescimento literalmente enraizado. Nós estávamos falando sobre isso, o pastor estava compartilhando comigo a visão. E tem que ter raiz, gente, para aguentar chuva, aguentar sol. E raiz leva tempo. Aleluia. E dentro da direção, quando o pai gera direção, aí nós estamos falando de espírito para espírito. Porque o pai é o que indica, é o que pega a flecha do alforje, coloca no arco e libera. Então quando fala de direção, que é diferente de guiar, o Espírito Santo nos guia, mas os nossos pais espirituais, eles dão a direção. Então eu estou falando para um exército que nasce dentro de outro exército. Ei, o seu pai está te dando a direção. E eu não estou falando do pai Deus, eu estou falando do pai dos pastores. Os pastores são aqueles que zelam pela sua alma e de onde prestar conta delas. O negócio é muito sério. E aí nesse momento entra o ato do relacionamento. Então o meu relacionamento verticalmente, aliás horizontalmente, ele reflete no vertical também. Porque se ele não é verdadeiro aqui embaixo, aqui em cima ele também não é. E um relacionamento baseado na mentira, a mentira é fruto de um relacionamento de intimidade entre um homem e Satanás. Quando você e Satanás, quando eu e Satanás nos deitamos e nos relacionamos, o que nasce disso é um filho chamado mentira. E isso é pesado e sério também. Então eu não posso mentir para mim mesmo, achando que eu sirvo a um Deus. Mas quando eu olho para o meu ambiente de edificação, que é a casa do Senhor, que é a igreja, e eu não tenho veracidade naquilo que eu faço, eu estou em pé, mas quero estar sentado, nós não estamos edificando nada. Isso aí é a casa em cima da areia. E essa filiação, ela está mais para um tratamento entre a criatura e não o filho. E aí eu não desfruto da minha filiação com Deus e nem com os meus pais espirituais. Debaixo desse entendimento e dessa graça, quando eu peço a oração, mas não há concordância, a palavra fala que eu não posso nem tomar uma santa ceia.
porque eu tenho algo contra, eu só não tenho coragem de falar. E a reserva é a causa da queda de muitos. Nós não podemos ter reservas com os nossos pastores, com os líderes que lideram as nossas vidas. A transparência é o segredo do crescimento, é uma das pontas que fazem as árvores criarem raiz. Uma transparência plena ao ponto de levar para o embate. Um embate entre que há um confronto e não uma afronta, que é diferente. Afrontar eu afronto coletivamente porque eu quero expor. Confrontar eu confronto olho a olho porque eu quero crescer. Então, quando nós entramos nesse ambiente, nós entendemos a paternidade como filhos, nós começamos a desfrutar de coisas novas. Diga assim comigo: eu quero desfrutar de coisas novas. E o que está acontecendo nessa igreja é uma troca, porque nós estávamos conversando isso em volta da mesa. A mesa é um ambiente importante e profético, onde pais e filhos se olham no olho e de uma maneira muito singela o Espírito Santo nos faz colocar para fora aquilo que já está dentro. É na mesa de relacionamento, é quando eu sento para comer. Quando Jesus leva os discípulos para a mesa, começa uma tratativa entre um pai espiritual e filhos espirituais. Discípulos que são filhos que eu devo desejar para ele aquilo que eu desejo para os meus filhos de sangue. O mesmo que eu faço para um filho de sangue, eu devo fazer para um discípulo. Seja financeiramente, seja espiritualmente, seja afetivamente, eu tenho que fazer. E mesmo como um pai, porque os pais eles são a reserva moral e as mães são a reserva emocional. E como um pai que gera a reserva moral, eu preciso literalmente chegar junto. E a dificuldade que nós temos muitas das vezes é chegar na frente de um homem e abrir realmente o nosso coração e estar apto a ouvir: você está errado, você não pode tratar dessa forma. E melhor do que tudo é não argumentar, porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Normalmente quem você leva para um gabinete para conversar e argumenta demais, esse cara é o que menos se arrepende, essa mulher é o que menos se arrepende. E aí nós usamos algumas táticas que nós aprendemos com os nossos pastores. Para perguntar para o casal se está tudo bem, pergunta para a mulher. Ela puxa o pino da granada, né? Você fala para o sem vergonha miserável: está tudo bem? Fala: tá, mas ele está batendo nela em casa. Aí você vira para ela e fala assim: irmã, está tudo bem? Ela respira. Aí você fala: agora vai. Agora eu pego esse sem vergonha na ladeira. Ah, Jesus. Eu bato em você, irmão, depois eu te peço perdão. Você não é macho para bater na tua mulher em casa? Então levanta aí e bate no homem. Mas é difícil, né? Tô brincando, gente, não é assim, tá? Mas a gente tem que respirar, porque nós também erramos. E na mesma medida que eu vou, eu sou medido. E não adianta, tudo aquilo que eu denuncio, eu acabo sendo provado por aquilo. Não é fácil não. Corta para os dois lados. Mas é importante eu entender disso. E eu queria ler aqui 3 frases que eu escrevi e que eu acredito, construindo o corpo dessa mensagem. Pais resolvidos viabilizam o crescimento dos filhos de forma geracional, como uma plataforma madura e saudável. Como pai, seja em qualquer esfera, dentro da minha casa, no ambiente ministerial, eu viabilizo o crescimento de forma madura para os nossos filhos. Filhos que eu estou dizendo são líderes, pessoas que Deus confiou. Um exemplo, um líder de louvor, ele tem filhos ministeriais. É ele quem direciona o que está acontecendo, é ele que conduz a igreja a um nível de adoração para que o Espírito Santo venha e haja no nosso meio. Porque nós apresentamos a nossa alma através do nosso espírito. E quem traz os dois é o corpo. E eu preciso entender o que eu estou fazendo. E filhos bem resolvidos não trabalham para tomar o lugar do seu pai, porque sabem o seu tempo e a sua hora. Então, meus irmãos, a igreja não é um ambiente de performance, de competitividade. Não. Isso derruba uma liderança, isso derruba uma estrutura. A igreja é um ambiente em que eu sou co-herdeiro e tenho uma parte da herança, porque a herança nunca é dividida por um só. Herança é para herdeiros, e no corpo de Cristo somos muitos herdeiros. Então cada um tem seu espaço e o seu tempo. E quando eu entendo o espaço e o tempo, não importa quem é ungido primeiro, quem é ungido segundo, quem se levantou, quem não levantou, quem está liderando o louvor ou quem está lá atrás cuidando do som. O importa é que tudo funcione para a glória do Senhor.
Importa é que eu esteja engrenado nisso, participando dessa história, para desfrutar dessa história, porque aquele que busca o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas. Ei, meu irmão, chegou a hora de dar a mão para a pessoa que está do seu lado e prosseguir para um nível mais alto. O Senhor está nos preparando, é algo muito forte, é algo maior, então vai te custar tudo. Está cansado, meu irmão? Se vira, toma um Red Bull que vai dar asa o negócio. Aleluia. Mas levanta e anda. E filhos não brigam por uma posição entre si, pois sabem que são coerdeiros, e a herança divina são para muitos, são para os filhos. Então eu já não começo na esfera de filho brigar por uma posição, porque eu entendo o que está acontecendo, eu entendo aquilo que está sendo derrubado. E agora eu vou te pedir para você abrir comigo no livro de Efésios, capítulo 1. Espírito Santo. Espírito Santo. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo é. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, então me leva na sala do trono. É isso, Jesus. Quero ver tua face, Deus, então me leva. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo. Aleluia. A revelação de Paulo aí na carta aos Efésios, ele está falando do relacionamento de pais e filhos, e ele está dizendo todas as bênçãos espirituais nos lugares. Lembra que eu falei das 3 palavras? Pessoas, princípios e lugares. Esses são 3 pilares que regem as nossas vidas. Nos lugares. Todas as bênçãos espirituais nos lugares. Diga para a pessoa que está do seu lado: existe um lugar seu. Existe um lugar seu. Esse lugar é seu. Existe um lugar em Deus, um lugar no secreto com o Pai, que é a bênção celestiais. A bênção não é algo que eu busco, a bênção é um ambiente que eu entro. Ele está dizendo nos lugares. É por isso que filhos não brigam por posição, porque filhos têm lugar na mesa. Diga assim comigo: eu tenho um lugar na mesa. Para mim, existe um lugar na mesa. E ele está falando em Cristo. Em Cristo é um lugar, porque em Cristo não é no Cristo. Olha que diferença. Quando a palavra usa no Cristo, está falando do corpo, mas em Cristo é um lugar celestial. É em, não é no. Entende a diferença? Um lugar no Cristo, um lugar no corpo, é diferente do lugar em. João Batista, quando ele acha um lugar em Deus, ele escolhe ir para um lugar hostil. Uma coisa interessante é que aquele que preparou o caminho, ele foi para o deserto, mas aquele que voltou para fazer o caminho, o Espírito levou ele para o deserto. E existe uma diferença.
Então, quando Deus estiver te levando para circunstâncias, não se esqueça do histórico, porque o histórico é maior do que a circunstância. Pegou? Eu não escrevi, pega aí. Eu conheço esse cheiro, Jesus. O histórico é maior do que a circunstância, meu irmão. Olha para onde você saiu, onde Deus te trouxe. Você está comendo, bebendo, vestindo e está num culto ao Senhor. Aleluia. Não se importe com as circunstâncias que você está vivendo, porque o histórico na sua vida é maior que as circunstâncias que você está vivendo agora. Rei, rabassada de gomarabachai. Vai mudar, o ciclo está mudando. Nós estamos num ambiente que está comemorando 8 anos. O Shevá, o número 7, fala da troca de ciclo, da perfeição. O 8 é o novo, é o que está nascendo, é o que está surgindo. Há uma bênção do Senhor surgindo, porque existe um lugar novo na casa. A casa tem vários ambientes, e cada ambiente que eu entro, eu desfruto de um relacionamento diferente. Quando eu vou para a sala, eu me assento, eu não como, mas eu converso, eu me conecto. Mas quando eu decido ir para a cozinha, eu decido ir para a mesa onde eu me alimento. Então Deus está trocando homens e mulheres aqui nessa noite de ambiente. E tem porta que você vai passar e você vai abrir, mas tem passagens que não há portas que você vai passar, e quando você passar, você vai dizer: estou aqui, deu certo. Deu certo, Leandro, deu certo. Existem passagens que você vai passar de um ambiente para outro, num lugar em Deus, numa casa, na casa do Senhor. E que quando você passar, você simplesmente vai se dar conta, porque o ambiente trocou. A sala, ela tem um cheiro, ela tem um aroma, mas a cozinha tem outro. Quando eu chego na cozinha, eu sinto cheiro de alimento. Quando eu entro no quarto, eu sinto o conforto, né? Travesseirinho cheiroso, cheiro do descanso. Tem pessoas aqui que Deus está levantando e levando para o ambiente do descanso. Deus está te dizendo nessa noite: descansa, vá para o descanso. O lugar do descanso, existem bênçãos celestiais, existem revelações profundas dos céus que vão mudar o sentido e a direção totalmente do teu ministério, do teu chamado. E isso vai transformar o ambiente em que você está. Porque quando você pisar, a frase que vai sair da sua boca é chegado a vós o reino dos céus. Porque todo filho declara as frases do Pai. E essa frase não era do próprio Cristo, era uma frase que vinha inspirada por Deus. Porque Ele veio para fazer a vontade de quem? Do Pai. Então ele entendeu que ele foi lançado num lugar onde existiam bênçãos celestiais. Mas todos os lugares onde existem bênçãos celestiais, Espírito Santo, você quer que eu ore em línguas? Eu oro. Todos os lugares onde as bênçãos celestiais elas são abertas, existe também uma esfera espiritual, onde as potestades dos ares elas também se revelam. Porque mudam-se as guerras. Diga-se comigo, mudou as guerras. Eu preciso mudar as armas, eu preciso mudar a tática de guerra, e eu preciso conhecer os meus inimigos. Se eu não conheço os meus inimigos, eu não sei que tipo de armas eles usam, e eu sou vulnerável a eles. E nós estamos em uma guerra espiritual, porque nós estamos adentrando num novo ambiente, num lugar. Pega isso para você, meu irmão, pega essa porção. Deus está te mudando de lugar. Toda vez que Deus muda... Ei, Deus, pega essa aí. Toda vez que Deus mudou um homem e uma mulher de lugar, Ele mudou a condição espiritual desse homem e dessa mulher. Toda vez que Deus muda um homem e uma mulher, biblicamente falando, de ambiente, de cidade, de lugar, seja do que for, Ele muda a condição espiritual, Ele muda a condição relacional desse homem e dessa mulher. Quando Deus mudou Abraão de um lugar para o outro, Ele mudou a condição espiritual dele. Quando Deus mudou Jacó, Ele mudou a condição espiritual dele. Assim foi com todos os outros. Quando Deus mudou a condição, mudou o físico de Cristo, Ele mudou a condição espiritual de Cristo. Porque uma coisa era Jesus antes do deserto, antes do batismo. Satanás não sabia que Ele era um libertador.
A partir do momento que Satanás sabia que ele era o Cristo, que ele era um libertador, as guerras de Cristo mudaram, mas as armas dele também mudaram, porque ele foi contra Satanás com a palavra, porque ele estava cheio da palavra. Meu irmão, do que nós estamos nos enchendo nesses dias? Do que nós estamos nos enchendo os nossos olhos, a nossa mente? Nós estamos enchendo a nossa mente das circunstâncias, ou nós estamos enchendo a nossa mente da palavra de Deus, do relacionamento da palavra de Deus? Se você só conhece a palavra, você está na esfera do conhecimento. Então o que você quer não é relacionamento. O que você quer é embate, é combate, é discussão, é debate. Porque muitas pessoas, quando elas entram na esfera do conhecimento, elas querem só debater conhecimento. Nós não podemos ficar debatendo, nós temos que agir como filhos e entrar em níveis diferentes. Gálatas capítulo 4. Vamos fazer o seguinte, não precisa abrir, guarda aí. Depois, se você quiser escrever, Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu preciso mudar o meu comportamento, por quê? Porque está mudando algo dentro de mim e fora de mim. Os tempos estão mudando. Quantos aqui percebem no trabalho que os tempos estão mudando? Quantos aqui percebem que lá fora, no ambiente social, os tempos mudaram? Está mudando, gente. Tem coisa que a gente não via 10 anos atrás, nós estamos vendo muito para a rua agora. Os tempos estão mudando, mas nós estamos mudando as nossas armas, nós estamos mudando a condição espiritual, nós estamos prontos para receber as multidões, que Joel profetizou que a colheita seria grande e poucos seriam ceifeiros. É essa consciência, é isso. Aleluia. E diz assim, Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Então a paternidade, ela também, ela direciona, ela limita e ela protege, e ela tem duas esferas. Ela tem a esfera do mentor e do tutor. Enquanto Lucas precisa atravessar a rua com 3 anos de idade, eu sou um tutor, eu pego na mão e atravesso a rua com ele. Quando Lucas tiver 10, 12 anos de idade, eu sou um mentor, eu digo, Lucas, essa é a faixa, aquela é a calçada, olha para um lado, olha para o outro, não viu o carro, sinal está fechado, sinal aberto para você, vai. Eu preciso entender os tempos, discernir dos tempos, eu tomo as decisões corretas, porque uma decisão errada hoje custa caro. Toma uma decisão financeira errada para você ver como que vai custar o caminho de volta. Desde um carro financiado, de uma casa financiada, seja do que for, como custa caro fazer o caminho reverso. Não, mas é fé, vou agir, Deus vai agir, eu vou fazer. Sim, nós cremos no milagre, mas nós não podemos começar contando com o milagre, porque eu nem sei se é aquilo que Deus quer para a minha vida. Pega outra coisa no espírito, meu irmão, o desejo, ele sempre custa mais caro do que a necessidade. Então eu preciso entender o que eu necessito para fazer que o propósito de Deus chegue ao seu destino. Eu não vou lembrar isso aqui mais. Eu não vou lembrar mais essa frase de Jesus. Está gravando? Que bom. Eu quero escrever esse negócio. Jesus, que vontade de chorar e voar, sabe? Coisas boas estão acontecendo aqui nessa noite, porque Deus está nos derrubando de dentro para fora. Então o nosso Deus que nos derruba de dentro para fora nos faz tomar decisões no tempo dele, de forma correta. E aí depois quem te levanta é ele, porque aí vem a dupla honra. Ou você acha que quando a gente cai ele saiu do controle? Fala para o seu irmão do lado, Deus nunca sai do controle, irmão. A escolha é tua, mas ele nunca perdeu o controle. Não passa nem na minha cabeça. O controle é dele. Aleluia. E esse tempo, eu discerni o tempo para tomar as decisões corretas. Eu entender esse tempo. Então nós discutimos que existe o Cronos e o Kairos, que são os mais conhecidos. Quando ele fala a respeito que o Pai determina o tempo, o Pai que determina o tempo, pega isso. Há 3 tipos de pai e há um tipo de filho. Existe o pai biológico, o pai de criação e o pai adotivo. O pai biológico é aquele que prega o evangelho e dá vida.
Como o Tiago disse no caminho, falou assim, ó, meu pai biológico, o pastor Humberto, foi o que pregou o evangelho para mim. E amanhã eu vou desmanchar um pouco mais isso. O pai adotivo é aquele que devolve a vida, é aquele que vai buscar o que está machucado e fala, vem aqui, vamos para a mesa, vou te mostrar como é que é o negócio na paternidade. Vou mostrar o chinelo para você, não quero que você corra porque meu chinelo tem radar. Eu falo que o chinelo do meu pai tinha radar. Meu pai tinha um rider de bolinha, pastor, daquele pesado. Eu acho que aquilo era um bumerangue, né? Não existia drone, mas acho que era igual drone. Ele jogava, irmão. O negócio fazia até curva. Fala, Espírito Santo, que miséria, até de longe ele me acerta. E o pai de criação? O pai de criação é aquele que dá um destino para o propósito, que é diferente. Então quando ele fala que o pai determina o tempo aqui, o tempo determinado pelo pai é a frase que Paulo usa. E isso é para os filhos. Porque tudo tem a sua ocasião própria, como diz no livro de Eclesiastes. Então, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo comigo, faz parte do tempo de Deus determinado para nós. E nós estamos amadurecendo. E maturidade, eu costumo dizer que não está relacionado à idade. Maturidade está relacionado, do meu ponto de vista, tá? A capacidade de não se ofender. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo um cara que não se ofende, pastor. E filhos que não se ofendem estão prontos para ser pais, porque só pode ser pai quem sabe ser filho. É isso? É isso. O Espírito Santo está terrível hoje, hein? Eu não escrevo, não tenho capacidade para isso não, Jesus. Mas eu fico doido com ele. Porque eu escrevo aqui, vou para cá e ele faz essa bagunça aqui. Aleluia. Né? Aleluia. Eu preciso prestar atenção no que está acontecendo na minha vida, porque o Espírito Santo que me guia, ele está direcionando o caminho na minha frente. Carinhosamente, faz assim, o dedinho de profeta. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim, toma cuidado com as decisões que você está para tomar. Pergunta para Deus primeiro. Pergunta para Deus primeiro. Eu vou ler aqui rapidinho algumas definições. O Cronos é a linha do tempo nas nossas 24 horas, né? Como nós estudamos, é a cronologia. O Kairos é o momento do choque provocado pela revelação da eternidade dentro do tempo que eu estou vivendo. E aí existem outras duas palavras hebraicas, que é o Aion e o Olam. Existe uma bênção araônica, que em hebraico se inicia mais ou menos assim: Barehu atah Adonai olam vayem. Quer dizer, bendito és tu, eterno Deus, e a tua palavra dura para sempre. Está trazendo um tempo para a palavra de Deus ser manifesta através da relação entre o Cronos e o Kairos. Foi rápido? Foi, né? Oh, Jesus. Eu não aprendo, mas um dia eu vou aprender, pastor. Vai pegando, Jesus. O Aion são as eras de Deus e as dispensações de Deus. Então nós entendemos que nós estamos nos fins dos tempos. Então existe uma dispensação, uma palavra que é atemporal, que é a volta de Cristo. E como eu disse, os filhos têm que ter um entendimento que trabalham para a volta dele. Nós estamos cooperando para a volta de Jesus? É essa a resposta que eu tenho que ter rapidamente na minha mente. Eu estou trabalhando na igreja não para encher, eu estou trabalhando para povoar o reino dos céus. Então a igreja, ela é o resultado daquilo que está dentro de mim. Ela é o resultado do meu coração com Deus. Então eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Eu me movimento para cultuar, por quê? Porque eu sou um corpo. Um braço não pode andar sozinho, ele tem que estar conectado a um corpo. E eu preciso entender se eu estou funcionando ou se eu estou fluindo. Olha, porque eu posso estar funcionando e posso não estar fluindo. Funcionar parece com fluir, mas não é o fluir. Então quando eu funciono eu dou resultado, mas quando eu fluo eu gero frutos. Pegou? O Espírito Santo está ganhando, Jesus, ele ganha, ele é terrível. Então eu preciso entender o fluir como filho. Então a minha condição de filho muda.
Porque a palavra de Deus diz: qual é o filho que pedindo pão o pai lhe daria pedra? Opa, então alguma coisa está errada com a minha oração, porque tem coisas que eu peço e não acontece. Não é que não acontece, meu irmão, está no tempo do Senhor, e nós estamos gerando. E gerar um filho não é de um dia para a noite. Gerar um filho são 9 meses, sofrendo, carregando. E eu não estou dizendo que o sofrimento, ele é a base de todas as coisas, mas ele é sim um dos pilares da sabedoria. Então eu preciso realmente sentir na carne as aflições desse mundo, para mim entender que eu não sou dele. E aí eu já não me conformo mais com ele, eu começo a fluir, e fluir entendendo que eu sou do eterno. Todos nós vamos morrer um dia. E a certeza da morte nos traz a consciência de que nós temos que gerar frutos. Nós precisamos entender que somos filhos. Há um lugar na mesa para pessoas dessa noite que não estão nas mesas. E o Senhor está te chamando: filho, filha, vem para a mesa. Vem para mais perto. Eu quero te ver, eu quero ver a tua face. No livro de Cantares de Salomão está dizendo isso. É uma condição diferente. Quando você lê Oséias capítulo 2 e capítulo 3, você vê Deus se manifestando para Israel, como Cristo se manifesta para a igreja. Vai chegar um tempo que nós vamos estar com Ele. Nós não os chamaremos mais de mestre, sim de noivo. E esse tempo é agora, esse tempo é hoje. É o já. Então muda a minha condição de filho. Muda o meu entendimento de filho. Então eu preciso entender que mesmo em esferas mais altas que eu estiver, eu preciso ter um pai espiritual. É o que eu aprendo muito com os meus pastores. Meu pastor fala assim: Fernando, eu tenho pastores que pastoreiam a minha vida, eu não abro mão disso. E é uma esfera. Quanto mais alto vai se chegando, vai subindo, porque isso é proteção. E tem momentos que nós precisamos literalmente de proteção. Eu entendo isso, eu entendo que eu não sou mais um menino de 18, 19, eu tenho 39 anos. Eu já vivi algumas coisas que me deram um nível de experiência, mas elas não são suficientes, porque tem hora que eu preciso de carinho, eu preciso de um ombro para chorar, eu preciso de um lugar para me esconder. E esse lugar não é só no gabinete, esse lugar tem que ser na mesa. Os meus pais espirituais, que amanhã estão indo embora para o Canadá, aleluia. Mas graças a Deus tem mais uns 10 lá, né? Que eu vou construir um caminho de intimidade com eles, para mim não ficar sozinho. Diga para a pessoa que está do seu lado: você, como filho, não pode ficar sozinho. E as esferas de relacionamento são diferentes. O relacionamento que eu tenho com meu pai espiritual é diferente do que eu tenho com meu irmão espiritual. Só que muitas das vezes quem está perto de mim não é meu pai espiritual, é o meu irmão. E a palavra fala em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. E a confiança é a base do relacionamento. E o que acontece quando as pessoas confiam no relacionamento? Às vezes a boca é menor do que a língua. Aí a pessoa, em vez de ela guardar aquilo que foi jogado como um irmão, ela está disputando uma posição com aquela pessoa, porque ela não entendeu que existe um lugar na mesa. Aí o que ela faz? Ela pega aquele pecado que foi orado, que foi curado naquele exato momento, em vez dela dar dupla honra para Deus, jogando aquelas cinzas fora, ela espalha aquilo. E quando você espalha as cinzas, existe por trás das cinzas uma história. E aí onde muitos se machucam. E falando para os filhos, esses não entram em lugares diferentes e não conquistam bênçãos espirituais. E você percebe que há pessoas que entram e saem da igreja e sempre estão na mesma vida, na mesma condição, nada muda, não cresce, não vai para cima nem para baixo. A pessoa está ali 10, 20 e não sei quantos anos, na mesma condição financeira, na mesma condição espiritual, na mesma condição relacional com Deus. Ela não vai para cima e nem para baixo. E o que acontece com essa parte do corpo? Ela fica doente. E aí o que acontece quando você está com dor de cabeça, ou quando acontece quando você está com dor na coluna? Você pega e toma uma injeção em outra parte do corpo. E é o que está acontecendo em muitas igrejas, são as mensagens que nós temos ouvido e juntos construindo. E aí nós começamos a tomar um remédio por uma parte que está doente. Pensa no homem que tem medo de tomar injeção, Jesus. Sou eu. Eu estava com a dor nas costas um tempo atrás, se eu tomar uma injeção, brinquei até com a mulher, falei assim para a enfermeira, falei: moça, dói? Falei: enfermeira, dói? Ela falou assim: agora dói, depois não. Eu falei: então depois eu tomo. Eu fiquei com tanta raiva dela, porque enquanto eu estava ali, né, eu baixei a calça e fiquei ali, eu comecei a conversar com ela, ela não me avisou que ela ia dar picada. Lembra, amor? Lá no Cauê. Eu, ai miserável, soltei assim sem querer ela: como o senhor me chamou? Eu: desculpa, você não me avisou que negócio aí?
Aí sabe o que aconteceu, pastor? A dor da cabeça foi para a polpa do templo. Aleluia. Porque aí eu dei aquela, enrijecida. Rapaz, mas aquilo doía. Eu lembrei daquela injeção toda vez que eu sentava. Poderoso Deus. Ai, que raiva. Porque não é fácil quando você está com uma parte sarada, tomar um remédio que dói por uma parte que está doente, mas corpo é corpo. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: se você não estiver bem, eu vou tomar um remedinho por você. Você lembra daquele louvor? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Eu lembro quando minha mãe brigava com meu pai, pastor, começava a rolar esse louvor, eu pegava as coisas, Criança é terrível. Por isso que quando eu e a Cíntia entra num xereguedega, a gente tem que tomar cuidado, porque de repente a Laura passa e fala assim: amor, para. Depois a gente continua a briga, para. Porque ela está percebendo. A liderança tem que ter uma conectividade. E líder com líder não pode falar mal de líder. Assim em todas as esferas. Porque qualquer nível de exposição que acontecer nessa esfera, se um filho passar, ele pega. Ele pega. Lógico que não dá para entrar todos os dias na casa de Deus sorrindo, porque a gente é gente, aleluia. Graças a Deus. Só que quando nós choramos também, os nossos filhos, os discípulos, eles estão vendo também. E graças a Deus que tem sempre aqueles mais carinhosos que vão chegar na hora e gerar um afago, vai liberar um afeto, porque aquilo te faz respirar, te renova. E não pode haver uma capa de super-homem ou mulher maravilha para essas pessoas, porque elas precisam entender que a gente também é gente, que tem dia que a gente não está bem, que não dá para atender naquele dia. Não é porque eu não amo, não é porque eu prefiro mais um do que o outro, é porque eu também preciso descansar, eu também preciso chorar. Aleluia. Eu também preciso exercer o meu papel de filho e ter os direitos de filho, porque quem exerce papel de filho recebe o direito de filho. É isso. E quando eu estou dentro disso, o Olam, que é o que determina o tempo do propósito do eterno, ele se revela para mim. A quarta esfera do tempo, eu começo a entender o destino de Deus para a minha vida, e eu começo a me comportar de forma diferente. Aí aquilo que você carrega começa a ser manifesto para as pessoas do seu lado. Aí você chega em determinados ambientes que as pessoas te chamam de um jeito que você ainda não está naquela posição, mas você já entende que Deus está te movendo para aquilo. E isso vai te alimentando, porque não existe coisa maior e melhor, literalmente para mim, no meu ponto de vista na terra, do que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazer discípulos, liberar uma palavra de vida, passar um pedágio, falar de Jesus te ama, tem um propósito na sua vida. E de repente, simples desse jeito, a pessoa começar a chorar e você falar: peraí, os irmãos que me perdoam. E ora, libera, aproveitar todas as oportunidades de estar próximo e tocar as pessoas, não de uma forma religiosa, mas de uma forma paternal ou de uma forma filial, se é que existe essa palavra, de uma forma de filho. É você tocar, dar um abraço. Gente, meu pai se converteu por causa de um abraço de um diácono na porta da igreja. Ele fala isso quando ele testemunha. Ele fala assim: um abraço que eu ganhei daquele homem foi suficiente para me curar. Rapaz, eu dei um abraço daquele menino do cabeleireiro lá eu senti uma vontade de chorar. Ele ficou meio sem jeito, fui cortar o cabelo aqui, o menino Diego mora por aqui. Falei: Deus te abençoe e tal. E ele ficou meio duro. Eu posso te dar um abraço? Tá meio esquisito isso nos dias de hoje, Mas homem também abraça, homem também beija no rosto. E eu não sei, aconteceu um negócio ali, pastor. Você é uma brasa viva, uma pedra viva, uma pedra que fala, que queima. Um menor gesto, uma menor atitude minha e sua pode mudar a história de uma pessoa. E essa é a condição de filho.
e nós estamos falando na condição de filhos e estamos nos colocando na condição de filho. E diga assim comigo: amadurecer como filho me dá uma chave de acesso. Uma chave de acesso à minha herança. Porque é o que a palavra fala aqui, quando o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas, que aquele que é herdeiro, mas está na condição de um menino, ele fica igual a um servo. Mas e o contrário disso? Me gera um novo nível de acesso. Então, quando eu não me ofendo, eu prossigo. E meu irmão, minha irmã, nós não podemos se ofender, ou pelo menos tentar, porque é difícil, não tem como não se. Mas é a resposta que eu dou para a ofensa que me faz caminhar adiante ou parar onde eu estou. Então existem pessoas nessa noite que se ofenderam por palavras lançadas por parentes, amigos, pastores, seja quem for, e estão paradas no estágio da sua vida. E eu quero declarar e profetizar em o nome de Jesus que você vai sair dessa condição espiritual nesta noite, em o nome de Jesus, porque Deus tem mais para você. Deus tem mais. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Então, se não está nesses 3 pilares, Deus tem mais. Eu estou igual o Lucas quando come chocolate. Gosta? Gosta. Mais? Mais. Foi? Foi. Que arroz? Chocolate? Chegou na casa, o pastor deu sorvete para ele, o bichinho já catou o sorvete. Vai almoçar não? Sorvete? A condição de filho me dá acesso às coisas mais preciosas, que vão literalmente não só confortar o meu coração, mas me dá um prazer. O Espírito Santo, ele só quer te abraçar. E você vai falar para ele: gosta? Mais? Sim, mais. Eu quero mais, na condição de filho. Deus está entrando na casa de pessoas aqui dentro e está tocando em outras vidas que estão lá. Escuta. Você vai ouvir e vai ser direcionado por Deus no que fazer e como fazer. E se você obedecer na condição de filho, Deus vai te devolver filhos dentro da casa. Em alguns momentos, enquanto eu ministrava aqui, eu via jovens. O Senhor me fala de uma faixa etária entre 18 a 21 anos. Eu tive uma visão, pastor. Eu via muitos cavalos parados aqui à frente. E cavalo na palavra é uma simbologia de força. Deus está enviando jovens que vão estar com muita força para se dedicarem. Deus está enviando. Eu vejo com os olhos da fé. Há algo novo a ser liberado neste ambiente que vai mudar a história desse bairro. Eu estou vendo anjos andando sobre as ruas e chamando os jovens que estão trancados dentro das suas casas aqui nesse bairro, e que alguns já até praticaram ou tentaram praticar e não conseguiram o suicídio. Frutos de depressão. Tentaram praticar o suicídio aqui, ó. Ei, eu via todas as luzes apagadas e um louvor, uma adoração espontânea. Naquele momento que eu estava cantando aqui, nós começamos a cantar Santo, Santo, Santo. Nós saímos da formalidade para um ambiente de intimidade. A letra perdeu o sentido e a espontaneidade ganhou força. E naquele momento, coisas novas nos céus começaram a acontecer e romper. Existem coisas rompendo aqui nessa noite. Rompendo, esferas da adoração vão romper nessa noite. Ei, vai haver um momento da adoração dessa casa que nós não vai haver paradas. Vai haver uma continuidade na adoração, uma adoração agressiva, uma adoração profética, uma adoração que vai liberar curas e sinais no meio de vocês. Ouça, 2019 ainda está começando e será um ano diferente. Meu irmão, enquanto você adorava,
Deus me falava para você ser mais espontânea. Deus quer te levar para um ambiente da espontaneidade, porque você vai profetizar na adoração. Você vai liberar a palavra de vida na adoração. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando de música, eu estou falando de profetizar. Não que a profecia, não que a música não seja uma forma de profetizar, ela é. Mas eu estou falando numa esfera de que dá de comer na porção em qual as pessoas estão desejosas para aquele momento. E as coisas vão acontecer. E ao partir daquele momento você vai esquecer a formalidade e vai entrar na intimidade. E nessa intimidade, muitas coisas que você construir vai ser literalmente desconstruída, não destruída, para que Deus construa novas formas de adorá-lo. E não vai ter mais levanta a mão ou fecha a mão, ou bate palma ou não bate palma, ou faz ou não faz. Vai haver choro, vai haver felicidade, vai haver danças proféticas, vai haver uma adoração extravagante, e os jovens vão se entregar a essa adoração. E quando você abrir os olhos, quando os ministros de adoração da casa abrir os olhos, vai haver um movimento em que jovens e velhos estarão dançando na presença de Deus, e algumas coisas novas vão acontecer, e vai ter gente que vai falar: que negócio é esse? Que é isso? O que está acontecendo? E vai ter gente chorando e agradecendo a Deus, porque vai estar vendo anjos, arcanjos, querubins de fogo entrando e saindo desse lugar, e a esfera de adoração que vai estar nesse lugar vai trazer níveis mais altos, e jovens, homens e mulheres terão revelações dos céus e abrirão seus olhos espirituais para uns níveis mais altos e começarão a ver uma condição espiritual nunca vista. Eu estou dizendo isso porque eu sinto meu coração. Enquanto se batiam os tambores, eu senti uma vontade de sair pulando e dançando. Eu até tentei segurar um pouco, mas era mais forte do que eu. E aí, como eu disse, a minha mente começou a relutar, e o meu espírito disse: não, você está na casa do Pai. Então eu comecei a pular, e de repente eu estava olhando para Mariana, e eu me lembrei de quando a palavra diz que uma geração contará para outra. E eu comecei a dançar, e eu vi ela dançando. E o Espírito Santo falava assim: tá vendo? É isso que eu vou fazer. Pula, Fernanda. Eu comecei a pular e ela começou a pular. Vocês viram isso? É isso que vai acontecer. Porque as palavras transformam, mas o exemplo arrasta. Aleluia! E a nossa condição vai nos levar às dores do crescimento. E eu quero fechar por aqui nessa noite. Porque crescer dói, mas essa dor gera honra. Quando nós estamos na fase de crescimento, na adolescência, às vezes aparece dor nas costas, dor na coxa, dor nos ossos, dor na estrutura. Eita, pega essa. Crescer dói na estrutura. Só que a estrutura serve à essência, e não a essência à estrutura. É por isso que a gente prossegue crescendo. E fala para a pessoa que está do seu lado carinhosamente: crescer dói. O corpo cresce e dói. E quando vê a maturidade que cresce o entendimento, dói mais ainda, porque aí o choro muda. Então está na hora de nós irmos para o chão e chorarmos juntos. Não de tristeza, mas de alegria por aquilo que está por vir. Ei, eu quero te dizer nessa noite: pare de chorar de tristeza e comece a chorar de alegria para aquilo que Deus está fazendo na sua casa e aquilo que está por vir. Porque nós não nos movemos por circunstâncias, nós nos movemos em fé. É pela fé, é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é pela fé que Ele está transformando. Está doendo sim, vai continuar doendo, mas a dor não é para sempre. Uma hora ela para. Diga para a pessoa que está do seu lado profeticamente, tá? Não é uma repetição, é profecia, porque você é um profeta, você é uma profetisa. Fala para a pessoa que está do seu lado: a dor está crescendo, está doendo. A dor está doendo não, Jesus. O crescimento está doendo. Eu acho que eu bebi demais. Sabe quando você dá aquela chapada, começa a dar aquele curto-circuito? Que eu estou me segurando aqui. Está acontecendo. Aleluia. É chegado um novo tempo. É chegado um novo tempo.
Ainda bem que vocês vieram. Porque nem para vir vocês tinham força. Fala comigo, Deus. Nós não nos movemos por circunstâncias. Não são as circunstâncias, meu irmão. É o histórico. Ele nos trouxe até aqui. Deus está mudando um ciclo. Algumas coisas que estão sendo literalmente definidas dentro de vocês, que estão vindo para fora e vão tocar todos à volta de vocês. Mas as decisões que vocês estão tomando, elas estão nos fazendo crescer mais fortes. Sabe por que está doendo crescer? O Espírito Santo está me mostrando uma árvore, e essa árvore ela estava estacionada. O Espírito Santo me mostra a figueira nas videiras. Ela estava estacionada, não gerando frutos, mas ela está viva. E quando o agricultor passou, houve a segunda chance. O Senhor me fala de uma segunda chance. Uma segunda chance. Só que agora está no momento em que as raízes estão sendo expostas, porque o Senhor está colocando humus. Deus está derramando um nível de humildade na identidade de vocês, que está levando vocês para um novo nível. E esse nível vai declarar realmente o que Ele plantou dentro de vocês, para as pessoas que estão à volta de vocês. Porque há uma decisão, o Senhor vai revigorar a vida de vocês, a saúde, para um novo tempo. Onde muitos acham que é o fim, é só o começo. Porque todo deserto tem um fim. Mas todo deserto é um começo. Foi o próprio Espírito de Deus quem os levou. E é o mesmo Espírito que guia-nos, que nos tira. Há um tempo de reconstrução, há um tempo de restauração sendo estabelecido. Nas finanças, muitas coisas que foram literalmente devoradas, elas serão restauradas. O Senhor os chamou para ser parte como provedores. Deus vai levar vocês numa condição de provedores. O Senhor vai derramar uma porção dobrada, um templo de dupla honra vai vir sobre as finanças da casa de vocês. Toda vez que Deus dá, entenda que nós somos mordomos fiéis, e há um propósito para aquilo que Ele nos dá. Há um propósito para aquilo que Ele nos dá, que não é só nosso, porque nós não somos sozinhos, nós somos um como um coletivo. E eu vejo vocês como provedores. Há uma restauração acontecendo, há um processo acontecendo. Esse ano foi um ano de decisões totalmente diferentes das que vocês tomaram nos anos passados. Foram decisões muito fortes e muito pesadas, mas elas vão trocar a condição de vocês. Eu não os conheço, não conheço a história de vocês, mas o Espírito Santo de Deus conhece. O tempo do choro acabou por tristeza, agora é o tempo do choro por fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Deus está levando vocês a chorar por fé. Aleluia. Toba santo kibrarabahayasha. Há um tempo de honra vindo para vocês. Há um tempo de honra que será ganhado nos reinos, no reino celestial, através de muito jejum e de muita oração e de entendimento. Muitas vidas, pessoas até mesmo do passado, elas vão pedir ajuda, e a decisão que vocês tomarem em ajudar vai fazer toda a diferença no resultado que vocês vão colher. Pensem nisso. Eu não faço ideia do que eu estou dizendo, mas eu sinto o peso da responsabilidade de lançar a palavra.
Aleluia. Aleluia. Porque a maturidade é a chave de acesso. O fruto só pode ficar maduro se ele toma chuva e sol bravo. Sol bravo. Aleluia. A dupla honra são para os filhos maduros. A dupla honra são para os filhos maduros. A palavra fala em Jeremias: eu é que sei os planos que eu tenho para você. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. O Espírito Santo de Deus diz, casal: eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de paz e não de guerra. Aleluia. Novos negócios, novas aberturas para negócios. Está entendendo o que eu estou dizendo, homem? Deus vai mudar a esfera também financeira. Volte a sonhar mais alto. E entenda que Deus fala. Deus, Ele nos derruba de dentro para fora. Ele sacode as nossas vidas. Eu não sei qual é a esfera que vocês estão financeiramente, mas eu vejo uma empresa na mão de vocês. Há algo dentro de vocês que precisa nascer. O Senhor está resgatando sonhos. 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 Aleluia. Sonhos. Sonhos. Sonhos que são resgatados, sonhos que são devolvidos. Aleluia, 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 aleluia. Robachandarabagarabaxê. Herabachandarabagarabayabaçu. Terabachandarabagarabaê. Feche seus olhos. Não há nada melhor do que enfrentar as dores e superar a dor do crescimento. Não há nada melhor do que enfrentar. Jeremias 29:11 diz: pois eu pensei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrirá-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e que busca acha. Aleluia. E é isso que Deus está fazendo. E não vai parar por aqui, casal. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Muda a posição. Varão, Deus está mexendo com você. Existe um nível muito maior de relacionamento com Deus, e Ele está te chamando para dar um passo.